Vimos que, na justiça penal, a prisão transformava o processo punitivo em técnica penitenciária. Quanto ao arquipélago carcerário, ele transporta essa técnica da instituição penal para o corpo social inteiro, com vários efeitos importantes. Essa é a última aula do curso, tá? Pelo menos a última aula formal, né? Depois eu farei uma série de reflexões esporádicas ou não, enfim, dependendo de como as coisas forem acontecendo, né? Mas eu acho que o momento chave que a gente está aqui nesse curso é tentando entender, né, essa transposição disso que surge, né, na generalização da prisão, no que a gente pode chamar de arquipélago carcerário, nesse contexto de criar conhecimento sobre os indivíduos, conhecimento sobre como disciplinar indivíduos, como transformar corpos dóceis, como fazer com que a disciplina seja uma tecnologia de poder eficiente, né? E isso leva a uma série de coisas que a gente vai analisar aqui nessa aula, tá? Mas então vamos frisar, né? Vamos deixar bem claro o que a gente está pensando. A gente está pensando num contexto, então, de uma sociedade disciplinar, tá? Não quer dizer que a sociedade seja somente disciplinar. Nós vivemos numa sociedade disciplinar, numa sociedade biopolítica. A gente pode falar hoje de necropolítica. A gente tem uma série de elementos, né? Qualquer explicação monocausal, qualquer explicação de sociedade ou de ser humano que parta de uma única causa é uma explicação simplista, tá? Então, não vivemos meramente numa sociedade disciplinar, mas com certeza mecanismos disciplinares que foram criados, então, né, que foram aperfeiçoados nesse contexto, que adquirem certo grau de cientificidade, inclusive legitimidade jurídica, social e cultural, vão se espalhar para toda a sociedade e vão permear inúmeros modelos, como escolas, prisões, exércitos, fábricas e uma série de coisas, inclusive, eu diria, relações entre seres humanos, tá? Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixarem aquele like maroto, ativarem o sininho e, se quiserem, contribuam para o Apoia-se, né? Com R$2 você já pode contribuir para o canal e ajuda bastante, tá? Então, primeiro efeito importante, o desvio e a anomalia. A generalidade da função punitiva, o século XVIII procurava na técnica ideológica das representações e dos sinais, tem agora por suporte a extensão. A armadura material complexa, dispersa, mas coerente dos diversos dispositivos carcerários. Por isso mesmo, um certo significado comum circula entre a primeira das irregularidades e o último dos crimes. Não é mais a falta, não é mais tampouco o ataque ao interesse comum. É o desvio e a anomalia. É a sombra que povoa a escola, o tribunal, o asilo ou a prisão. Generaliza pelo lado do sentido a função que o carcerário generaliza pelo lado da tática. O adversário do soberano, depois o inimigo social, transformou-se em desviador, que traz consigo o perigo múltiplo da desordem, do crime e da loucura. A rede carcerária acopla, segundo as múltiplas relações, as duas séries longas e múltiplas do punitivo e do anormal. Então, né, o desvio e a anomalia, né, cria-se certo ideal de normalidade, né, existe algo que é a norma, existe algo que é o normal e todo o desvio precisa ser punido, não necessariamente com a prisão, né, a gente está pensando então agora num arquipélago carcerário, a gente está pensando em coisas que vão ser punidas para além da prisão, então ninguém vai punir, sei lá, uma criança que de repente é menino, mas é mais afeminado, dá uma desmunhecada, né, alguma coisa que os valores sociais que buscam normalizar os indivíduos considera errado, né? Essa criança ela vai sofrer piadinha, ela vai sofrer muitas vezes discursos moralistas de adultos, esses discursos vão inclusive para as próprias crianças que vão fazer o bullying na escola. Então, entender isso em termos de normalidade, entender isso em termos de tecnologias de poder que visam normalizar os indivíduos, visam punir as anomalias, os desvios, né? Desvio pode ser qualquer coisa, tá? A gente não está falando aqui de um desvio que seria legítimo em termos de doença ou em termos de saúde do indivíduo, porque esse desvio estaria gerando, de fato, um malefício orgânico que vai prejudicar o indivíduo. A gente está falando de desvios de comportamento que são quase que exclusivamente morais mesmo, a moralização de uma sociedade, tá? Então, se o inimigo na época do suplício, né, era aquele adversário do soberano, agora é o desviador. O desvio, ainda que pequeno, ele já traz
em si o perigo, né, da desordem, da loucura, do crime que vai vir posterior, porque o desviador ele já é uma ameaça. Segundo efeito, né, o recrutamento dos grandes delinquentes. O carcerário, com seus canais, permite o recrutamento dos grandes delinquentes. Organiza o que se poderia chamar as carcereiras disciplinares. Mais adiante, o século XIX, com o jogo das diferenciações e das interligações disciplinares, construiu canais rigorosos que, na essência do sistema, adestram a docilidade e fabricam a delinquência com os mesmos mecanismos. A prisão é apenas a continuação natural, nada mais que um grau superior dessa hierarquia percorrida passo a passo. O delinquente é um produto da instituição. Bom, falamos bastante da figura do delinquente, da figura da fabricação desse delinquente e de como ele é importante, né? O Foucault aqui, como ele está terminando o livro, ele reitera, né, a importância da fabricação do delinquente para esse arquipélago carcerário, para esse contínuo carcerário. Aqui existe mais uma retomada de uma série de coisas do que elementos novos, embora com uma pegada um tanto quanto nova no livro, tá? Terceiro efeito, então. Tornar natural e legítimo o poder de punir. A gente já viu isso também em outras aulas, né? Mas o efeito mais importante, talvez, do sistema carcerário e de sua extensão bem além da prisão legal, é que ele consegue tornar natural e legítimo o poder de punir. Baixar pelo menos o limite de tolerância à penalidade. Então, né, quanto mais funciona esse poder carcerário, quanto mais ele se espalha pelas outras instituições, mais natural fica, né? A gente nem para pensar, a gente nunca parou para pensar se não leu algo que já seja crítico a isso, né? Por que a gente pune? Por que a gente manda as pessoas para prisão? Por que dessa forma? Por que as coisas funcionam dessa forma e não de outra, né? Naturalizar algo é isso, né? Quando a gente vê uma turma de medicina cheia de pessoas brancas, a gente não se pergunta por que não tem uma pessoa negra, a gente naturalizou então que uma cor ocupa espaços mais privilegiados de uma sociedade e outra cor não ocupa, né? Então isso é uma naturalização que ela precisa de elementos externos para trazer a consciência, tá? Em outros momentos eu já falei sobre naturalização, vou falar, talvez fazer até vídeo sobre isso, né? Trouxe um elemento externo, que é a questão racial, que também me interessa bastante, mas pra gente entender o que é essa tal de naturalização, né? A gente naturalizou também o carcerário, e isso traz uma legitimidade para o poder de punir, e para o poder de punir dessa maneira que adestra indivíduos, fabrica delinquentes e permite certos privilégios a uma elite que mantém o controle desse poder. E Foucault é cirúrgico, né? Como poderiam parecer arbitrários as disciplinas e o poder que nelas funcionam, se o que fazem é apenas acionar os mecanismos da própria justiça com o risco de diminuir-lhes a intensidade? Então, né, se todo carcerário está em todas as instituições, né, por que a prisão pareceria, então, algo tão alheio, algo tão arbitrário, né? Falando da nossa sociedade, Foucault vai dizer: nela há juízes da normalidade em toda parte. Estamos na sociedade do professor juiz, do médico juiz, do educador juiz, do assistente social juiz. Todos fazem reinar a universalidade do normativo. Isso está na página 299, isso é muito forte, né? Nós somos juízes da normalidade. Se a gente vê alguém que está escrevendo ou falando de uma maneira que a gente considera incorreta, que está escutando uma música que a gente acha que não devia escutar, que está usando uma roupa que não devia usar, né? Que de repente, né, uma mulher está usando, mostrando seios, né? Eu vi esses dias uma matéria de umas mulheres que estavam de topless em sua própria casa e chamaram a polícia e a polícia veio, inclusive, e fez toda uma algazarra, e agora elas estão processando, né? Quer dizer, nem na sua própria casa o seu próprio corpo pode estar à mostra, porque existem juízes da normalidade. Isso foi entendido como não normal. A gente naturaliza isso, a gente cria uma guerra às drogas, a gente diz que uma plantinha ou alguma coisa que supostamente faz mal, ou faz mal mesmo, mas outras coisas que fazem mais mal não tem problema nenhum. Então a gente naturaliza a ideia de que a gente vai gastar bilhões. Os Estados Unidos gasta literalmente bilhões, se eu não me engano, 40 ou 50 bilhões por ano. Eu já pesquisei esse dado, mas esqueci o número exato, tá? Mas imagina 40 bilhões, pelo menos 40 bilhões, tá? 40 bilhões para uma guerra às drogas que é ineficiente e que as pessoas consideram natural isso, né? Porque existe toda uma tecnologia de poder extremamente eficiente que naturaliza isso.
Então a gente pode naturalizar qualquer coisa em sociedade, e a ideia de que naturalizamos absurdos e que o ser humano não é um ser racional precisa ir com vocês, né? Esse curso precisa trazer isso para vocês, para que vocês possam olhar o mundo e vocês possam pensar quando é que eu estou sendo um juiz da normalidade, quando é que essa normalidade não se sustenta por nenhuma base, nenhum bem-estar social, nem que seja de maneira egoísta, né? Nem que eu seja egoísta, nem para o meu próprio bem-estar essa normalidade da qual eu sou juiz seria válida, né? Então eu dou alguns exemplos aí do cotidiano, né? Pretendo falar isso mais em outros vídeos avulsos, aleatórios até, tá? Mas é importante entender as bases, né? O que está sustentando essas críticas que a gente pode fazer sobre o cotidiano, e que é muito legal pensar o cotidiano a partir dessa ferramenta que a gente encontra em Vigiar e Punir. Quinto efeito, as captações reais do corpo. A tessitura carcerária da sociedade realiza ao mesmo tempo as captações reais do corpo e sua perpétua observação. É, por suas propriedades intrínsecas, o aparelho de punição mais de acordo com a nova economia do poder e um instrumento para a formação do saber que essa mesma economia tem necessidade. Mais uma vez, né, então, como a gente já viu, o próprio corpo vira objeto de poder, o próprio corpo precisa ser normalizado, o próprio corpo entra nesse jogo dos juízes da normalidade, né? O exemplo que eu acabei de dar das mulheres, ou enfim, nas fábricas, enfim, o seu próprio corpo ele precisa ser normalizado, então surgem vários preconceitos, inclusive, né? O capacitismo, a gordofobia, embora eu esteja trazendo isso já das discussões atuais, não era nisso que Foucault estava pensando quando ele estava pensando em questão dos corporais, né? Ele estava pensando mais nas fábricas, ele estava pensando mais no adestramento, ele estava pensando mais no proletário que se torna uma máquina, tá? A gente está dialogando muito mais com Marx do que com a sociedade atual que cria consciência de uma série de outras opressões, mas dá para transpor também essa análise para os dias atuais, e eu gosto bastante de fazer isso, tá? As próprias ciências humanas entram dentro, né, ao produzir conhecimento sobre os indivíduos, elas entram um pouco, não completamente, dentro da lógica dessa captação do corpo, dessa questão disciplinar sobre os seres humanos. Mas Foucault faz uma ressalva, né? Ele vai dizer, não quer dizer que da prisão saíram as ciências humanas. Não é isso, as ciências humanas não vão surgir da prisão e do poder disciplinar, mas elas também, em algum grau, entram nessa lógica, tá? A rede carcerária constitui uma das armaduras desse poder saber que tornou historicamente possíveis as ciências humanas. Tá? Então, quando a rede carcerária começa a produzir poder e saber sobre os indivíduos, ela também produz as condições históricas para que surjam aquilo que a gente chama de ciências humanas. Então, é uma crítica, mas não é uma crítica que tenta invalidar as ciências humanas, que inclusive Foucault estudava muito, tá? É mais uma crítica para a gente ter a própria consciência, né, de que as coisas surgem, né? O saber ele também surge de relações de poder, para que a gente possa ter inclusive um saber mais profundo e autoconsciente do que está acontecendo. Sexto efeito, a solidez da prisão. Isso explica sem dúvida a extrema solidez da prisão, essa pequena invenção desacreditada desde o nascimento. Se ela tivesse sido apenas um instrumento para eliminar ou esmagar a serviço de um aparelho estatal, teria sido mais fácil modificar suas formas evidentes demais ou encontrar para ela um substituto mais aceitável. Mas enterrada como está no meio de dispositivos e de estratégias de poder, ela pode opor a quem quisesse transformá-la uma grande força de inércia. Um fato é característico. Quando se pretende modificar o regime de encarceramento, as dificuldades não vêm só da instituição judiciária. O que resiste não é a prisão sanção penal, mas a prisão com todas as suas determinações, ligações e efeitos extrajudiciários. É a prisão como recurso de recuperação na rede geral das disciplinas e das vigilâncias. A prisão tal como funciona no regime panóptico. A solidez da prisão não depende só da prisão. A solidez da prisão depende daquilo que ela insere em nós mesmos. Ela depende do nosso desejo por normalidade. Ela depende do fato de que nós somos juízes da normalidade. Ela depende do fato de que nós aceitamos o sistema educacional disciplinar tal como ele se encontra como natural, e a gente não está disposto tanto a criticar o próprio sistema educacional, especialmente, vamos pensar, né, no contexto que a gente vive hoje, que querem destruir
e sucatear e tirar verba do nosso sistema educacional, ao invés de investir para que a gente possa progredir e ir além, né? Fazer críticas desse sistema educacional é um problema nesse atual contexto, e isso cria toda uma bola de neve, né? Nem as pessoas que sabem que ele tem problema querem criticar, porque sabem que isso iria deslegitimar e dar inclusive ferramenta para os nossos inimigos, né? Pessoas que lutam contra o sistema educacional são basicamente, no mínimo, adversários. E também pensando, né, em questões, qualquer questão que a gente possa pensar na nossa sociedade de hoje, a gente pode em algum grau pensar em termos de mecanismos disciplinares e entender que a solidez da prisão, ela depende não apenas dela mesma, mas de tudo aquilo que permeia a nossa sociedade, tá? Foucault vai dizer então que existe um crescimento das redes disciplinares, a multiplicação de seus intercâmbios com o aparelho penal, os poderes cada vez mais amplos que lhes são dados, a transferências para eles cada vez maior de funções judiciárias. Ora, à medida que a medicina, a psicologia, a educação, a assistência, o trabalho social tomam uma parte maior nos poderes de controle e de sanção, em compensação, o aparelho penal poderá se medicalizar, se psicologizar, se pedagogizar e, desse modo, se tornar menos útil a ligação que a prisão constituía quando, pela defasagem entre seu discurso penitenciário e seu efeito de consolidação da delinquência, ela articulava o poder penal e o poder disciplinar. No meio de todos esses dispositivos de normalização que se densificam, a especificidade da prisão e seu papel de junção perdem parte de sua razão de ser. Mais uma vez, né, todas essas disciplinas passam em algum grau, tá? Eu não estou querendo deslegitimar nenhuma delas, tá? Inclusive gosto muito das que estão sendo citadas aqui, especialmente a psicologia, né, a pedagogia, mas todas essas disciplinas passam por momentos em que elas estão sendo, sim, disciplinares, em que elas estão reproduzindo uma normalização social, né? Os pedagogos, psicólogos, filósofos, sociólogos, qualquer coisa que a gente esteja falando, são seres inseridos dentro de um contexto, pensam a partir desse contexto, tá? A gente tem aula aqui que a gente fala um pouco sobre essa incapacidade, né, de ir além de um contexto, enfim, não incapacidade, né, mas uma dificuldade, né? O próprio pós-estruturalismo é definido como a tentativa de ir além dos limites do pensamento de uma época, tá? Mas estamos inseridos dentro desse contexto e dessa lógica, pelo menos em parte, disciplinar, carcerária, né? Esse contínuo carcerário. Existe então, segundo Foucault, um desafio global. Portanto, se há um desafio político global em torno da prisão, este não é saber se ela será não corretiva. Já sabemos que não. Se os juízes, os psiquiatras ou os sociólogos exercerão nela mais poder que os administradores e guardas. Na verdade, ele está na alternativa prisão ou algo diferente de prisão. Foucault não diz o que, né? Foucault não sabe exatamente o que. Foucault não se coloca esse papel de dizer o que. Simplesmente algo diferente de prisão. O problema atualmente está mais no grande avanço desse dispositivo de normalização e em toda a extensão dos efeitos de poder que eles trazem por meio da colocação de novas objetividades, tá? O grande problema de Foucault não é nem a existência de prisões, tá? As prisões já existiam antes, né? Essa generalização da prisão. Por que é um problema? Porque ele traz um avanço da normalização. Então, Vigiar e Punir, né, é uma obra sobre a normalização, sobre o avanço da normalização, contrário a esse conceito de normalização que a gente precisa olhar com muito cuidado no dia a dia a partir de hoje, né? Agora que vocês já fizeram esse curso, espero que tenham lido ou venham a ler a obra, né? Não temos mais desculpa para não sermos tão normalizadores. E eu termino citando uma nota de rodapé que está logo após da última frase do livro. Interrompo aqui este livro que deve servir como pano de fundo histórico para diversos estudos sobre o poder de normalização e sobre a formação do saber na sociedade moderna. Tá? Então, uma nota de rodapé onde ele interrompe, até um tanto quanto bruscamente, ele não faz uma conclusão, ele não escreve boas palavras sobre como a gente pode se emancipar, né? Mas ele fala, né, uma obra sobre normalização e o avanço do saber, tá? Como o avanço do saber também parte da normalização e como muitas vezes o próprio saber que a gente produz já é em si mesmo uma normalização. E daí eu quero que vocês fiquem com isso, tá? Pensem, né, se muito do saber que a gente está propagando, que a gente está produzindo, que a gente está estudando, não é uma reprodução de certa normalização que não precisaria ser assim, né? Talvez essa normalização não seja tão natural quando ela aparece, né? Talvez ela tenha sido naturalizada a partir de relações de poder
que podem ser, então, destrinchadas, tá? De relações de poder que não são tão naturais quanto a gente acha, e talvez a gente possa fazer diferente, né? Esse livro é uma possibilidade da gente fazer diferente, é uma possibilidade, inclusive, da gente ir além das prisões, né? O que precisa ficar bastante claro nessa última aula, né? Que se a gente está falando de normalização e de como o poder parte dessa normalização, como o poder está permeado dessa normalização, e em todas as instituições, em todas as instâncias sociais, a gente não está falando só de prisão, né? Essa obra sobre prisão não é uma obra sobre prisão, é uma obra que parte da prisão para falar de conhecimento, para falar de sociedade, para falar de cultura. Ela pode ser usada para falar de psicologia, de economia, de pedagogia. Ela pode ser, né, as ferramentas encontradas nessa obra podem ser usadas no nosso dia a dia para praticamente a maioria das críticas que a gente vai fazer, embora Foucault vai muito mais além. Esse é um canal que se propõe a estudar bastante Foucault e falar bastante de Foucault, então podemos ir mais além. Continue no canal, espero que tenham gostado do curso, e é isso aí, gente. Boa noite.